Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal, alunos do EJA etapa 6, etapa 6, eu me confundi aqui, exatamente, alunos do EJA etapa 6 que assistem as nossas aulas pelo canal. As nossas aulas de redação são sempre às sextas-feiras e a gente transmite para vocês através não só do YouTube, como também dos canais internos aqui do canal, tá bom? Na nossa aula de hoje, de redação, vamos trabalhar um texto, uma modalidade textual muito interessante, a charge. Vamos retomar as nossas atividades agora no segundo semestre e vamos, nas nossas aulas de redação, visualizar textos, principalmente, que trazem recursos não verbais, né? Utilizando-se muitas vezes dessa mistura de aspectos como imagens, fotografias, né, ilustrações, desenhos, desses recursos não verbais associados ao texto verbal. E uma dessas categorias do gênero jornalístico é a charge. Vamos trabalhar hoje com o conceito, com as características e, é claro, vamos trabalhar com muitas informações relacionadas às atividades, para a gente poder exercitar bastante aí as atividades relacionadas a, pelo menos, leitura e interpretação. Já que a produção das charges ainda está em processo de construção, mas nada impede você, aluno, principalmente da Rede Seduc, que faça a construção dessa charge e apresente ao seu professor presencial nas salas em que você está assistindo pelo canal, dos 224 municípios do Piauí que possuem aí na Rede Seduc a sala equipada com o canal, tá? Então a gente vai poder observar que a charge, olha, tem até uma charge aí bem interessante, né? Completa, meu amigo. Houve um arrefecimento aí recente do preço dos combustíveis no nosso país, mas a gente passou por um sufoco bem grande aí nos primeiros meses do ano de 2022, uma escalada crescente no aumento dos preços dos combustíveis. Estava quase para você ser assaltado. Bom, gente, aí eu estou rindo aqui porque uma das missões da charge é exatamente causar esse efeito humorístico. É causar essa sensação diferente de uma representação mais contundente, mais referencial, unicamente referencial, naquilo que poderia se enquadrar numa certa formalidade. Bom, você que está aí acompanhando, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a charge. Charge é uma história, ou melhor, é uma produção textual que se prende ao gênero jornalístico. Então, dentro dessa questão do gênero jornalístico, nós vamos identificar aqui, a questão da atualidade dos fatos, das notícias, como sendo fortes representações de importantes elementos que a gente vai poder trazer, tá? Essas representações jornalísticas, elas se utilizam aí dentro desse aspecto, muitas vezes para posicionar-se criticamente diante de alguns fatos. É isso que os veículos midiáticos, ou mais modernamente, as pessoas que produzem esse tipo de texto e colocam à disposição dos falantes dentro daquilo que seria aí essa representação, vamos dizer assim, essa representação, como se fala, essa representação discursiva, ele se apresenta às pessoas como sendo algo que estaria relacionado à sua opinião, né? Então, se parte isso de um elemento jornalístico, de um canal, por exemplo, de notícias, a gente pode muitas vezes atribuir isso àquilo que seria a exposição daquele coletivo, daquilo que seria o canal de comunicação. Se é um blog, por exemplo, pessoal especializado na produção de charge, a gente vai encontrar também o dedo aí, essa subjetividade em relação a esse texto, tá? Bom, outro aspecto interessante são essa criticidade, essa ironia, principalmente se pautando em torno de situações do cotidiano.
Como a gente colocou lá no primeiro ponto, o gênero, a charge pertence ao gênero jornalístico. Então, é uma forma crítica, irônica, divertida de ver fatos do nosso cotidiano sendo transpostos ou sendo representados dessa forma. O termo charge vem do francês charger, que significa carga, exagero ou ataque violento. E aí a gente vai observar que essa charge, né, é essa forma mais expressiva da gente trazer, vamos dizer assim, elementos que representam essa criticidade. As posições, vamos dizer assim, conceituais do nosso texto é de trazer para aí a representação verbal situações do cotidiano. Bom, aí vamos aqui analisar essa charge que nós trouxemos aqui para você. Nós temos um posto de gasolina, um frentista abastecendo e o usuário de transporte, né, no caso no seu transporte próprio, ele levantando as mãos para o céu com uma expressão. Aí a gente vai observar que a expressão é esse exagero aqui. Você vai observar que os olhos dele, a boca, a forma com que aí as mãos dele estão levantadas, né? E principalmente, detalhes que representam tecnicamente aí as ilustrações, né? O balão de grito é um dos elementos que ele traz lá das tirinhas, lá das histórias em quadrinhos, para aplicar aqui. Faz com que a gente possa imaginar, não só pela expressividade do olhar, da boca aberta, das mãos levantadas, e principalmente daquilo que seria uma interpretação desses recursos, né, gráficos do texto, que o cidadão está assustado. Está assustado ao fazer uma situação simples, abastecer o seu próprio carro. Então, a questão do aumento de preços, né, dos combustíveis nos últimos anos, principalmente esse ano, em decorrência de fatores importantes em torno mundial, como foi aí a guerra na Ucrânia, como é a guerra na Ucrânia, que deu toda aquela questão da instabilidade do preço dos fornecedores, fez com que a gente tivesse essa situação de que ao abastecer o carro, houvesse esse processo de comparação de que a gente estaria aí pagando algo ou vivendo uma violência, né? Uma expressão de violência. Então, a gente vai encontrar isso dentro do texto aí da charge, tá bom? As características da charge, gente, mostram para você a atualidade. Então, vamos falar de tempos dos nossos dias, né? Então, a charge, gente, veja essa charge, 19,80 kg da cenoura. Aí, a consumidora chega, por favor, me vê meia cenoura. Que com esse preço, gente, não dá para você levar mais 1 quilo. Não dá para você levar mais 2, 3. Dá para você levar só meia cenoura. Então, o aumento de preços é o aumento dos alimentos, do preço, né? Dos preços dos alimentos, é um assunto muito vigente na nossa atualidade. E é sobre isso que esse chargista vai trazer. Quando a gente fala nessa questão da atualidade, podemos mencionar fatos sociais, políticos que tenham relevância. É para isso que a gente vai construir as charges, para dar essa expressividade àquilo que está atualmente sendo construído. Então, gente, as charges, elas têm um caráter, vamos dizer assim, temporal e passageiro, que elas envelhecem ou perdem a graça conforme aí as situações atuais vão. Esse retrato da atualidade vai se distanciando do aspecto da temporalidade presente, tá? Então, muitas vezes, eu mesmo já tive que mudar todas as minhas charges esse ano, porque as charges do ano passado já estavam velhas, né? E aí não tinham mais essa representatividade. E aí, quando a gente vai poder observar, temos essa primeira característica. Origina-se de uma notícia jornalística. Geralmente, o produtor da charge, que é, antes de tudo, um artista gráfico, porque você vai observar que dentro da composição do texto, o aspecto não verbal é importantíssimo.
Então, a gente precisa saber construir esse traçado diferenciado. Veja que aqui eu vou voltar aquele outro, vou até apagar aqui para a gente poder aí visualizar de uma forma bem interessante. Nós podemos observar aqui, que a gente tem aí um traçado diferenciado. A gente precisa, olha, identificar todas essas marcas que aparecem aqui e que representariam essa visão, vamos dizer assim, exagerada. Exagerada de quê, gente? De uma notícia divulgada por um veículo de comunicação, tá? Então, como a gente já colocou no outro slide, muitos desses veículos de comunicação externam um pouco da sua pessoalidade, porque numa notícia, por exemplo, ele não pode ser pessoal, ele não pode nem criticá-la, né? Porque a gente vai poder encontrar uma das marcas do gênero jornalístico caracterizado na informação. Então, quanto mais imparcial se é, melhor para que a informação chegue ao receptor sem nenhum ruído. E aí, olha, origina-se dessa notícia o aumento dos preços dos alimentos, mas pode ser vista de forma tendenciosa, somente nesse exato momento que ela se transforma em charge. Refletindo o posicionamento editorial do veículo, né? Além de ser uma notícia por um meio de comunicação, pode refletir aí esse posicionamento, tá? E é claro, gente, que ele vai ser permeado por essa situação aqui interessante, o humor, né? É para isso que a gente vai observar, para quebrar um pouco do formalismo da notícia, para quebrar um pouco dessa pretensa opinião pessoal e causar essa sátira, esse aspecto humorístico da diversão, tá? E aí, ó, lembrando a você que a gente já falou sobre essa questão de tempo. Tempo para as charges é curto. Por ser uma narrativa, inclusive rápida, né? O efêmero aí pode ser entendido de duas formas. É rápido esse conceito e é também perecível, tá? Dentro dessa sua condição. Então, quando a cenoura, e aí a gente sabe que nas entre-safras, determinados alimentos, ou então em determinadas circunstâncias que acontecem, principalmente climáticas, né? Os alimentos sobem de forma exorbitante. E aí a gente teve aí também um tempinho, nesse primeiro semestre, sem comer cenoura. A cenoura estava inacreditáveis R$20 o quilo, né? Para um legume, a gente, é claro que vai colocar. Bom, aí olha, baseado no nosso comprometimento, vamos trabalhar as atividades. Você que está aí assistindo a nossa aula, pode já começar a perceber aí, ó, o exercício que nós vamos fazer em torno dessa nossa atividade. Temos várias atividades hoje, vamos falar muito, vamos exercitar muito a interpretação das charges, porque nesse exato momento é o recurso que a gente pode oferecer para vocês aqui pelas aulas televisivas do canal, né? É a gente poder trazer para você a interpretação daquilo que seria essas duas fusões da imagem com aí as representações verbais e o entendimento do contexto que a gente vai encontrar associado a essas situações, tá bom? Então, vamos para a primeira questão aí para a gente poder responder de forma eficiente, tá? A cena retratando os animais silvestres da fauna brasileira de forma crítica identifica o quê? Olha, tá aqui, temos a cobra, né? Cobra, temos o tatu, que aí a gente pode dizer, mas cobra tem em todo lugar. Mas o tatu, a onça pintada, né? Aqui esse porco do mato, são elementos da nossa brasilidade. E um outro elemento que eu vou apagar aqui para você perceber direitinho, que diz respeito à nossa brasilidade, gente, ó, é aqui as referências ao verde e amarelo, né? Que estaria na placa, né, dessa floresta, né? E aí a gente vai ver que essas cores, muito logicamente associadas à nossa nação, mostram para você que isso aqui seria um contexto aí da nossa realidade, tá? E nós temos aqui uma região bem tensa,
com cortes, né? As árvores todas cortadas e uma placa identificando aquilo que seria aquelas placas oficiais que delimitam as zonas preservadas ou que precisariam ser preservadas dentro da nossa natureza, tá? E aí, ó, veja bem a expressão dramática, né, que a gente vai encontrar nos rostos dos animais representados nessa charge, representa aí um contexto muito conhecido dos brasileiros, que são os crimes ambientais, principalmente os desmatamentos, tá? Então, olha, nessa cena, acompanha aí, a cena retratando os animais silvestres da fauna brasileira de forma crítica identifica. Letra A, as dificuldades dos animais de serem acolhidos pela sociedade. Letra B, as dificuldades de sobrevivência de espécies nativas dentro dos zoológicos. Letra C, os problemas ambientais por eles enfrentados, como queimadas e desmatamento. O descaso dos animais com a preservação do meio ambiente. Ou letra E, a iniciativa dos animais de abordar o meio ambiente, abandonar, o meio ambiente e rumarem para a cidade, né? Então, gente, ó, uma questão também muito boa. As dificuldades dos animais de serem acolhidos pela sociedade? Não, né? Você vai observar que aqui nós não temos a referência à sociedade. Nós estamos aonde? Nós estamos no meio ambiente natural de animais e animais como esses, que é a natureza. Então, nós não temos a sociedade aí. As dificuldades de sobrevivência das espécies nativas, a cobra, o tatu, a onça-pitada, são espécies nativas, mas, novamente, ó, temos um probleminha aqui. Nós não temos a referência aqui, ó, a esse espaço de convívio dos animais chamado zoológico. Então, a alternativa letra B também tem que ser colocada, descartada. Os problemas ambientais por eles quem, professora? Os animais silvestres da fauna brasileira. Os animais silvestres da fauna brasileira sofrem que tipo de problemas ambientais? Queimadas, né? E o que acontece aqui, ó, desmatamento. Então, gente, na nossa primeira questão, é exatamente essa letra que você tem que marcar. Os problemas ambientais por eles enfrentados, os animais, são queimadas e aqui, no caso, os desmatamentos, tá? Ó, só para a gente complementar. O descaso dos animais com a preservação do meio ambiente. Os animais, pelo contrário, eles não estão saindo porque não estão nem aí. Eles estão saindo tristes porque destruíram o meio ambiente, a natureza em que eles viviam, tá? A iniciativa dos animais de abandonar o meio ambiente e rumarem para a cidade. Necessariamente aqui a gente não vai ter o destino deles, né? Não se tem uma noção de que eles vão para a cidade. Eles também não têm iniciativa, não foi a iniciativa deles, foi uma questão mesmo de sobrevivência. Então, a alternativa correta aí, você marca a letra C, tá? Vamos lá adiante. Gente, ó, vou pedir um tempinho aqui para você fazer, junto ao seu professor orientador, essa segunda questão. Analise bem a imagem, o discurso dos dois personagens, inclusive o título que aparece lá, identificação aí situacional que acontece lá, e verifique a alternativa. Vou pedir só 2 minutinhos para a gente poder dar tempo de você exercitar aí na escola. 2 minutinhos.
Gente, ó, vamos analisar aqui. Vamos analisar aqui, gente. Desmatamento cresce 15% em 12 meses na Amazônia. Não entendo direito como funcionam esses cálculos do desmatamento. Vou explicar, é simples. Quanto mais floresta diminui, mais meu lucro cresce. Olha aí, gente. Esse texto demonstra uma crítica à desvalorização da moeda, à distribuição de renda no país, à poluição do meio ambiente, ao desenvolvimento econômico, ao lucro da exploração ambiental, gente. Ao lucro da exploração ambiental. Gente, ele diz, ó, quanto mais há o desmatamento, mais ele vai lucrar com essa exploração ambiental. A alternativa correta, você viu aí, questão de número 2, letra E. Vamos lá, gente, ó, próxima questão. Esse outro também, evolução da comunicação. Você se lembra daquele quadro que fala da evolução do homem, né? Quadro esse que por muitos livros de biologia passa. Aqui a gente vai encontrar a evolução da comunicação. Primeiro, a primeira palavra escrita. Está lá, você escrevendo na pedra, o homem das cavernas escrevendo na pedra. Segundo passo foi a tipografia móvel. Gutenberg criou no século XVI uma prensa móvel, capaz de mudar as letras de lugar e fazer aquela fixação daqueles tipos dentro de uma folha de papel. Aí veio a publicação em massa no século XIX, agora já no final do século XIX, segunda metade do século XIX, XX, né? Livros e mais livros, tal, você lendo. Século XXI. Estamos aqui na era da informática, tá? E aí, olha, se o que ele quis aí, ó, é mostrar essa curvatura. Na era da informática, você já se sentou para ler os e-mails no seu aparelho aí portátil. E mais recentemente, quando você utilizou, ó, a informação repassada no seu celular. 140 caracteres, o que mais há de dizer, né? Ou seja, a evolução da comunicação fez você sair de poucas palavras para aumentar o grau e agora para estar regredindo. Porque 140 palavras é muita palavra, professor. Pode ser uma imagem aí que é melhor. Vejamos aqui, na questão de número 3, uma opinião do autor dessa charge sobre a era das comunicações é: a ascensão do digital na nossa vida aumentou em muitas ordens de grandeza a disponibilidade de informação. Aparentemente, os livros clássicos e mesmo os jornais impressos não cativam mais tantas pessoas, mas veja quantas outras possibilidades surgiram. Era da informação é um termo utilizado para se referir à realidade tecnológica, como mediadora das relações humanas e das interações entre máquinas, essas últimas cada vez mais autônomas. Eita! Além da troca de informações em tempo real, o usuário tem individualmente a possibilidade de consultar um universo imenso de fontes de informação a um custo relativamente baixo. Um dos efeitos negativos das eras das telecomunicações é o fato das pessoas viverem no imediatismo, querendo tudo a partir de um simples, deixando de interpretar as informações e até mesmo de avaliá-las. Vamos ver aí, gente, ó, a alternativa é: por que a E, professora? Por que não as outras? Porque ele pede para que você veja qual é a opinião do autor em cima dessa informação. Ele fala que a ascensão digital em nossas vidas aumentou em muitas ordens de grandeza e disponibilidade da informação. Não, porque você se restringiu ao quê? Ao celular. Em vez de você ter livros para consultar, você só tem um celular. E um celular que só
quer produzir 140 caracteres. Caractere, gente, é cada letrinha que você digita lá no celular. Letra B. Aparentemente, os livros clássicos e mesmo os jornais impressos não cativam mais, certamente. Mas veja quantas outras possibilidades surgiram. Só uma, de acesso ao computador. E agora, ó, o computador reduziu ao seu celular. Então, ó, outras possibilidades também não dá para a gente tirar aqui desse quadro. A era da informação é um termo utilizado para se referir à realidade tecnológica como mediadora das relações humanas e das interações entre máquinas, das interações entre máquinas. Essas últimas cada vez mais autônomas. Elas estão autônomas ou elas precisam de você? Precisam ainda, pessoal. Se eu não digitar, elas não digitam só. Pelo menos é que ele está colocando ali, ó. Tchup, 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 tchup. Além de trocas das informações em tempo real, o usuário tem individualmente a possibilidade de consultar um universo imenso de fontes de informação. A um custo relativamente baixo, também não consigo dizer que isso aqui é baixo, não, né? Porque para você ter uma boa internet, você tem que pagar um plano bom. E aí não está claramente. Mas, na letra E, aí a gente tem as informações que nós precisamos, ó. Um dos efeitos negativos é o fato das pessoas viverem o imediatismo. Por isso, ó, 140 palavras, querendo tudo a partir do simples, deixando de interpretar o que há a dizer, o que há mais a dizer, e até mesmo de avaliá-las. Ou seja, quando ele coloca essa falta de criticidade, ele mostra isso no único discurso proferido pelos personagens em evolução. Vamos lá, gente. Invasões na net. É o hacker que invadiu a sua conta do banco. O que ele quer? Não, ele quer mais o quê? Ligou para reclamar o seu saldo. O saldo era 0,010 centavos. Meu Deus. Aí o cara faz um programa todo para invadir sua conta está quase no vermelho. Na charge, o humor é criado pela irritação da personagem vítima do golpe. Letra B, menção à qualidade dos serviços bancários. Falta de cuidado das pessoas com os crimes na internet. Ou é divertido pela reclamação do hacker sobre o saldo na conta da personagem. Ó, o divertido é isso, ó, bem aqui, esse último balãozinho aqui. Quando ele diz, ó, meu Deus do céu, ligou só para dizer, nossa, esse cara não tem nada na conta, coisa horrível, não sei o que lá, reclamando aí. E é claro que a reclamação, ó, é o que dá o efeito de humor. Tanto é que a carinha dele aqui, ó, muda. Quando ele percebe a crítica aqui, ele fica assim com aquela carinha desmilinguida, né? De que ele está sendo criticado. Alternativa correta, letra D. Vamos para a quinta questão, que a gente tem exercício hoje. Vamos lá. Na charge, o autor quer chamar a atenção para... Vamos lá na charge. Nós de 40, ou de quarentena, e o arroz de quarentão. Olha aí, uma charge da época da quarentena de 2020, né? 2 anos atrás. Aí o arroz passou para quantos? R$40. Sacão aí. Ou seja, novamente, uma crítica ao aumento dos preços. Nessa charge, veja, a charge a gente tem a seção de trazer esse aspecto crítico a uma notícia, a um fato que esteja acontecendo dentro da nossa realidade. Por isso é que ela chama a atenção para o quê? Para a possibilidade de ser feito consórcio para a venda de arroz, para o aumento na venda de arroz, ela chama a atenção para o alto preço cobrado pelo quilo de arroz ou para a baixa venda de arroz, né? Ou seja, ele faz um trocadilho. Nós de quarentena, 40 dias fechado, quarentena, e o arroz de quarentão. Quarentão, ó, é o valor que você paga por ele. Então, a alternativa correta aí, gente, ó, ele faz uma crítica ao alto
preço do produto, o arroz, cobrado, aí que faz menção a essa realidade, que estava sendo cobrado dentro dessa realidade. A alternativa correta, letra C. Podemos avançar? Vamos lá, gente, ó. Foco dos mosquitos. Eita, agora que a gente está chegando nessa época. Saímos da época das chuvas, né? Pelo menos aqui no nosso Piauí, a gente tem 2 estações demarcadas, a chuvosa e a pouco chuvosa. Estamos entrando agora na pouco chuvosa. E aí, nesse processo de transição, que acaba a água das chuvas acumulando, a gente teve agora aumento no número dos casos de dengue e principalmente chikungunya, né? Já que é o mesmo mosquito que transmite aí essas 2 doenças, o mosquito Aedes aegypti. Aí tem aquelas campanhas, né? E aí a charge veio resgatar. Água parada se acumula aqui nos baldes, ó, nas garrafas sem tampa, nos pneus acondicionados de forma negativa, nos tonéis, até mesmo em pequenos recipientes. A água parada, ela precisa ser combatida. Aí os agentes de saúde vão lá para conferir se você realmente está com a limpeza em dia, se não tem nenhum foco de mosquito que possa procriar ali na região. E aí, olha, o dono daquele terreno, o dono daquele quintal, diz, não, aqui você não entra. Aqui no meu quintal, ninguém mexe. Então, aqui a gente vai poder observar aquela situação crítica que muitos agentes de saúde enfrentam de não conseguirem chegar até o final das suas ações porque os moradores não permitem. Observando na charge os aspectos da linguagem verbal, a linguagem verbal é essa, ó, todas essas informações aqui, principalmente falando sobre o foco dos mosquitos. E a linguagem não verbal, e principalmente aqui, ó, a carinha do nosso raivoso, né, não cumpridor das regras sociais, afirma que se trata de uma crítica a pessoas como ele, conscientes da gravidade do problema da dengue, assustadas com a proliferação do mosquito, contrária às medidas de prevenção contra a dengue, ou esse cidadão é um zeloso cidadão quanto ao aproveitamento da água. Gente, ó, é claro que você deve estar dizendo aí que é aquela pessoa chata que não cumpre as medidas de prevenção contra a dengue. Porque, olha, ele acha e na cabeça dele só tem água. A gente fala assim, fazendo uma referência ao vazio, né? É tão vazia a cabeça dele, que é tão oca a cabeça dele de criticidade, que certamente se fosse, é também um reservatório de água parada, tá? Então a gente vai poder observar aqui, ó, que essa charge critica essas pessoas que têm esse tipo de postura. Escreve na louça a palavra ética. Roubar um giz, professora. Ixi, rapaz. Nessa situação aí, ó. Observando-se a imagem e os valores éticos, conclui-se que se roubaram um giz é porque tiveram ética, né? Porque tiraram uma coisa que pertence ao coletivo, à escola, né? Se tem uma boa informação a respeito da ética, conclui-se que haja um meio de informar e ensinar sobre ética. Letra C, que a ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social e que ninguém saia prejudicado. A ética é respeitada pela maioria das pessoas. Olha, com relação à imagem e aos valores, a gente vai ver, se a gente tivesse as pessoas com éticas de não se apropriar do que é coletivo, tudo tudo seria resolvido de forma satisfatória e haveria aí um bom funcionamento da sociedade. Alternativa correta, letra C, tá bom? Então, ó, vimos aí. Hoje eu preparei muitos exercícios para vocês exercitarem. Vocês estão aí nas escolas, assistindo em casa. Faz sempre essas atividades. Procura depois o site do canal Educação e aí você pode baixar também esses materiais todos para que você possa exercitá-los. Vamos lá, gente. Ó, assento reservado para passageiros especiais. Quem são os passageiros especiais, gente?
são as pessoas grávidas, pela lei, são os idosos acima de 65 anos, as gestantes ou lactantes, né, com crianças de colo, aí as pessoas portadoras de necessidades especiais e os autistas. Pela lei agora, os autistas também são considerados passageiros especiais. Então, aí o que acontece? Está lá, grávida em pé, o senhor também em pé, e as pessoas jovens, aqui ó, escutando, sonzinho, tá aqui também, nem era com eles, os caras com o boné virado, mostrando aí a realidade dessa situação. A charge tem a função social de provocar reflexões a respeito de questões cotidianas por meio da crítica e do humor. Essa charge apresenta uma crítica social ao fato de, letra A, as pessoas idosas e as mulheres grávidas serem sonolentas. Bom, quem está sonolento é as pessoas que estão ocupando as vagas destinadas às pessoas. Porque quando chega uma pessoa idosa ou então grávida, a pessoa finge que está dormindo, né, para não ser incomodado. As viagens de ônibus causarem sono por serem muito lentas, podem ser. As viagens lentas, longas, causam sono. Mas não é isso que ele quer criticar. Ele quer criticar o fato das pessoas se ocuparem de um espaço que não é delas, né? O ser humano desrespeitar as regras de convivência em sociedade. Olha aí, gente, a nossa resposta. Tá aqui, ó, esses outros seres humanos aqui, que a gente colocou aqui, esses 4 cidadãos que estão sentados nos assentos preferenciais, deveriam ter se levantado para respeitar as regras de que esses espaços têm que ser ocupados por essas pessoas. A alternativa correta, letra C, tá bom? Vamos ver se a outra dá tempo de a gente fazer. Dá bem rapidinho, ó. Faltando 1 minuto e meio para a gente terminar a nossa aula. Ei, chuveiro não é microfone. Vamos economizar. O cidadão lá. Só maior cantoria debaixo do chuveiro elétrico, né? Ou melhor, e também do chuveiro, né? Aí a gente vai ver aqui um globo com a água pela metade, né? E aí, olha, a articulação entre os elementos verbais e não verbais. Quais são os elementos verbais? Vamos economizar. Economizar o quê? A água. A água aparece aonde? Na imagem, né? Na construção dessa charge, tem a clara intenção de motivar os leitores a diminuir gastos com a conta de água, a desenvolverem atitudes sustentáveis, a modificarem momentos de diversão ou adquirirem hábitos de higiene. Para finalizar, gente, ó, a mostrar hábitos sustentáveis, economizar a água rapidinho para que ela seja preservada no nosso planeta. Portanto, gente, nossa aula de hoje foi sobre charge. Fizemos atividades para a gente ver como é o aspecto gráfico, como é o aspecto linguístico, como são as informações que você pode colocar na construção da sua charge, porque você, produtor de texto, também pode fazer, né? Pode ser que não tenha tanta habilidade na parte gráfica, mas carrega aí uma mensagem bem divertida, interessante. Nossa aula de redação termina agora. Eu agradeço a atenção de vocês, me despeço agora e desejando aí uma ótima noite e um bom final de semana. Até a próxima aula, gente. Tchauzinho.